bom? Tudo bem. Como estamos? Tudo bem, meu bem. E você? Deixa eu fechar, dá uma fechada. Eu passei muito tempo na minha vida, tudo era Pazini. Sim. Primeiro o amigo, aí depois foi meu professor, aí depois ficava assim, sempre se entrava ou não no Cena Aberta. Aí apresentamos o Fátsia. Eu gostei muito de fazer o Fátsia, o Egoísta Fátsia, de Anne Miller, que foi um experimento cênico que fizemos para a última nota de Cênicas 2, que eu sou ainda do curso antigo de Educação Artística. Sim. E aí começou essa história de Pazini, dessas personagens de mulher muito trágica, muito forte. E ele me deu o papel, eu era a senhora Calma, uma senhora que fala tudo, é mãe, tem filho, mas que as pessoas estavam vivendo, né, aquela coisa da Alemanha, de guerra e aquela coisa assim das pessoas se venderem ou se comerem mesmo. Oh, meu amor. Que saudade. Saudade também. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode subir que eu Acho que eu cheguei um pouquinho mais cedo. não tem problema não. Ai, como é difícil. Tá. Pode ficar à vontade, né? Visitar o nosso cantinho. Acho que a casa é um lugar de memória, né? Acima de tudo, assim. Tem um livro que eu gosto muito, A Poética do Espaço, de Gaston Bachelard, que ele fala sobre a memória, falando muito sobre a questão da casa, né? E eu já fiquei, assim, tão impactada nessa entrada com essa casa, porque, assim, mexe demais com a gente, é impressionante. Assim, acho que a última vez que eu entrei aqui foi antes de ir para o doutorado, e o Pazini sempre nos recebeu em casa, né? Aquele mestre, aquele professor, assim, que a gente sempre teve a vida dele sempre foi, assim, partilhada com a gente. Isso eu acho de uma generosidade absurda, né? Porque não tem como a gente não se envolver com ele, com a vida dele, com a intimidade dele. E isso termina fazendo com que a gente faça parte disso e vire também memória junto com ele, família dele, né? Porque a gente termina tendo um amor pelo Pazini que é de família, né? Existia esse jogo de você ter a liberdade de criação. E ele dirigia isso. Ele te dava a liberdade de você criar e costurar os elementos da sua cena, a sua indumentária, a sua bijuteria, as coisas. O grupo. Então eu me lembro que foi rolando, quando chegou no ABC, eu cometi assim uma falha, porque foi uma ruptura comigo mesmo, ter saído da cena. Porque como mais velha, como tudo, além de ser uma profissional, não fui, saí. E aí, mas por quê? Porque as pessoas queriam formar grupo sem estar com ele, se o grupo era dele. E eu me senti mal com isso. E aí vem um drama que eu, desculpa, preciso desabafar. Tava o pessoal reunido aqui, tudo, aí eu entreguei a roupa da cena. Mas quando a gente saiu daquela porta, era um amigo que estava se despedindo de uma amiga. Aí ele chorou, ficou aquela coisa da mão, aí ele seguiu, eu segui, mas sempre muito junto, mesmo à distância.
é uma coisa particular, né? Mas eu entendi que seria uma coisa da gente conversar, desculpa aí. Eu conheci o Pazini assim que eu entrei na UFMA, né, como caloura. Eu sempre falo para os meus alunos hoje que entraram agora, que não tiveram a oportunidade de conhecer Pazini, que eles perderam uma parte importante do curso de teatro. Eu sempre falo isso porque eu lembro como se fosse ontem, assim, eu na última assembleia, eu era colegiado, pronto, mas que tava todos os professores, né, reunidos. De teatro, era só teatro, então ainda era colegiado, porque o curso ainda era 3 cursos em um departamento, né? Então eu era colegiado. E eu lembro que ele anunciou, foi a última que eu participei também, porque daí eu ia para o doutorado em Portugal, ele anunciou que ele ia aposentar, né? E eu comecei a chorar na frente dele. E ele disse, mas Cássia Pires, o que foi? Não tô morrendo, daquele jeito dele. Eu disse, não, mas é porque eu acho que uma parte, né, do curso também é muito penalizada por isso, porque assim, vai cursar um curso de teatro na UFMA, sem um Pazini, para mim que tive essa relação com ele, eu acho assim um buraco, né? Eles nunca vão saber, porque eles nunca vão ter esse parâmetro de comparação que eu coloco, né? Mas eu acho que é uma perda muito grande. Então, desde a época da aposentadoria dele, eu já dizia, aguenta mais um pouquinho. Ele gostava sempre assim de mostrar uma foto, de mostrar um objeto, um galho, uma paisagem, e perguntava pra gente o que estava sentindo, o que estava vendo. E aí a gente acabava, tinha vários devaneios, vários pensamentos. E esses pensamentos, esses devaneios, ele tá no sonho. Entendeu? Às vezes é um livro que eu tô lendo, aí no livro, eu entro no livro, aí eu vou, lá vem Pazini. Entendeu? Aí teve uma cena, e quando apareceu a frase, a dona das cabeças. Então era, ele ficava batendo, que eram os tambores escondidos de Gênio. Tinha que vivenciar isso. E aí, vivenciar isso, aí depois a gente, quando o corpo estava aquecido, mais aquecido, mais aquecido, mais aquecido, que chegava a exaustão e tudo, você tinha que dizer uma frase. Ah, eu sei que levantei, já estava toda rasgada, sem roupa, porque era uma cena dos escravos, né, excluídos e tudo, a cena do tambor. Eu sei que eu levantei, botei meu pé, a dona das cabeças, a dona da cabeça, porque a dona da cabeça não tem no texto original de Lenita de Sá, da Dona Ana, que foram os fragmentos. Então esse pedaço foi posto nesse laboratório que a gente fez. Então ficou uma coisa muito louca, né? E aí de escrava eu me tornei Dona Ana. E aí a sequência foi tudo. Me lembro que quando a gente estava no circo, um circo da cidade que a gente estava fazendo no ABC, aí eu disse a cena. Sou o secretário de cultura de todas as culturas, não sei o que, do Maranhão. Aí eu olhei, tinha que fazer outra coisa, eu tinha que jogar e tudo. Aí eu estava também vendo, né, que a gente já estava montando o cenário para a temporada e tudo. E eu disse, mas também, depois de Dona Ana Chance, não podia ser mais outra personagem. E eu ri, era uma coisa assim, muito divertida. Então, assim, o Pazini, ele é meu, digamos assim, um guia, né, dessa luz, dessa contemporaneidade, desses estudos, né? E, ao mesmo tempo, sempre foi esse professor potente em sala de aula, e eu sempre seguia, chamava, eu estava indo, né? E aí depois fui fazer parte do Cena Aberta, assim, não lembro, gente, assim, eu e minhas memórias. Eu não tenho uma data certinha, não, mas a gente ficou alguns anos juntos, eu quanto Cena Aberta. Eu lembro que a gente ensaiava acima do que hoje é o Chico Discos, numa esquina aqui do centro, né?
Então a gente alugou lá em cima, ajeitamos tudo e fizemos esse trabalho, né? E a gente ensaiou lá. E assim, o espetáculo que eu fiz com ele, que a gente ficou em temporada por muito tempo, foi o Vitor e os Anjos. Eu fazia o poder. Meu personagem era o poder. E a gente apresentou em vários lugares. Assim, eu lembro que a gente apresentou no São Luís Shopping. Tá certo o nome tal, do Jaracati. E eu lembro que ele botou a figura do poder bem em frente ao McDonald's, de propósito. Ele montou tudo assim em função do poder ficar ali, né? Porque ele não perdia um movimento externo a toda essa coordenação dele, esse olhar dele de mestre, né? De encenador. E pronto, apresentamos em Maiobão, em praças, no Selma, na UFMA, na Praia Grande, na rua, em vários lugares. Então foi um espetáculo que a gente rodou muito. Só me restou 2 fotos, que eu postei até recente, que eu tô nesse resgate de memória também. E pronto, não tenho, né? Mas assim, coisas materiais desse período, eu não tenho muito acervo. Mas memória de muita coisa, né? Estão aqui pulsando ainda. Eu entrei mesmo no Cena Aberta, foi na montagem do Imperador. Assim, como atriz, como integrante, como oficializada. Sim. Porque mesmo em 2002, sem estar no Cena Aberta, eu ajudava com figurino bastante. Cena Aberta foi outro celeiro, outra sala de aula. E um celeiro de artistas também, né? Porque o Pazini, a quem ele ia tocando, né? Vai mexendo e vai... Ele ia espalhando, digamos assim, esse bichinho do teatro, sabe? Vai dando e vai contaminando. E eu acho que o lugar do Cena Aberta foi esse lugar, em que eu pude também me realizar muito como atriz, sabe? E poder, enquanto pesquisadora também, eu acho que a gente partilhava isso muito. E a coisa que mais me magoa é da gente ter conversado à noite e eu não poder vir aqui morando na outra esquina, praticamente num outro quarteirão, e a preocupação dele era comigo, porque eu sou uma mulher de 60 anos, né? E meu filho... até depois postei isso, as falas da gente no grupo. Não, cuidado com o Márcio. Toma cuidado, olha, não vai fazer isso. Tem muita gente doente no hospital, sabe? E a vozinha dele sumindo. E é muito ruim a gente perder uma pessoa que a gente ama sem poder chorar e cuidar, sabe? Ficar o último momento. E foi difícil, eu agoniada, tá precisando disso e tudo. Quando o Arão me liga, que não conseguia entubar, tava aquele negócio e tudo. Quando o Arão me liga, mais ou menos perto de 12h30, 1h, mais ou menos por aí, foi que ele já estava aí. E não poder ter ido mesmo ajudar, sabe? Então, entrar nessa casa após tantos anos, depois de perdê-lo numa pandemia, de não poder ter estado com ele antes, né? Não poder ter estado com ele nessa doença terrível, de saber que a gente está no momento atual do nosso país tão difícil, com tantas perdas, e saber que não deu nem tempo de se despedir, entrar aqui, assim, mexe muito comigo. Eu estou extremamente emocionada de estar aqui dentro dessa casa, dentro desse templo de memória, porque é muito viva a presença dele aqui, não só nas paredes, não só nos objetos, mas também
por meio de vocês aqui do Cena Aberta. E muito obrigada por esse presente, porque de alguma forma eu estou ritualizando também, né? Essa despedida, a vida dele. Então, é muito bom estar aqui, apesar de também muito difícil.